que o Sr. Skype nos ajuda. Mais uma vez voltamos a receber Gonçalo Gomes para falarmos um pouco sobre o teu sonho de Fórmula 1. Vamos começar por aí. 1994 era o ano em que o Gonçalo participava também na Fórmula Opel. Ele estava presente em Imola e por isso, Gonçalo, neste caso concreto, fala-me aqui um bocadinho, voltamos atrás no tempo e peço-te que falemos, neste caso, da temporada de 1994. Ajuda-me a perceber aqui um bocadinho, voltando atrás no tempo, Gonçalo. Sim, é sempre bom voltar atrás do tempo e ter estas memórias. Eu tinha acabado de ser campeão nacional de Fórmula 4 em Portugal, em 93, e foi o meu primeiro ano de internacionalização. Na altura, eu ganhei o campeonato de Fórmula 4 com 16 anos. Na altura, foi o primeiro ano que se abriu, no fundo, a Fórmula 4. Pilotos que vinham do karting sem carta de condução. Portanto, eu não podia guiar na estrada, mas podíamos competir e foi muito interessante. E agora, hoje em dia, é uma coisa absolutamente normal. Na altura não foi. E, portanto, eu ganhei o campeonato de Fórmula 4 ainda com 16 anos. Surgiu-me a possibilidade de fazer um teste com a Draco na Fórmula Opel. Eu relembro que estamos a falar de 94, não havia 94. Como hoje uma dezena de opções para os pilotos seguirem depois de saírem de uma fórmula de promoção como a Fórmula 4 na altura ou a Fórmula 4 hoje em dia. Na altura havia um caminho que era o caminho que toda a gente tinha percorrido, que era fazer Fórmula 4, fazer Fórmula Opel, Fórmula 3, 3000 e Fórmula 1. Não havia opções. Só mais tarde entrou a Fórmula Renault, só mais tarde entrou a Fórmula Nissan, outras categorias. Na altura havia um caminho que era claro. E, portanto, eu vinha da Fórmula 4, tinha sido campeão nacional, fui fazer um teste com a Draco, que tinha sido uma campeã no ano anterior com o Patrick Crinelli e 2 anos antes com o Rubens Barrichello. Portanto, era a equipa, e foi a equipa que o Pedro Lamy também foi campeão em 91, portanto, foi Lamy, Barrichello, Crinelli e depois ia eu e o Marco Campos para a equipa. Portanto, fiz um teste ainda em Zeltweg ainda antes de ser Red Bull Ring, ainda antes de ser A1 Ring e depois exatamente, Red Bull Ring como é hoje em dia. Ainda tive a sorte de testar e correr em circuitos míticos como o Hockenheim, o antigo, Zeltweg e tudo mais. Portanto, tive essa sorte e o privilégio. O teste correu muito bem, assinei com a Draco e lá fomos nós para a competição, o Campeonato da Europa de Fórmula Opel em 94, que era o campeonato, porque era a corrida de suporte da Fórmula 1 e, portanto, era, no fundo, a montra para os pilotos da Fórmula 1. Lembro que o Barrichello tinha estado no meu lugar 2 anos antes e estava, na altura, já na Fórmula 1. E, portanto, era um campeonato muito importante. E foi um fim de semana que foi terrível. Foi terrível por variadíssimos... Mas fala-me até ao dia 1 de maio, já agora desculpa-me, Gonçalo. Pronto, esta tinha sido, foi a segunda corrida. Eu relembro que foi a segunda corrida do campeonato. Nós tínhamos tido a abertura de campeonato em Zolder e não tinha corrido muito bem. E foi engraçado porque nós, obviamente, era a equipa favorita. O Marco Campos, um piloto brasileiro que foi ele que ganhou o campeonato esse ano, é um facto. E que morreu no ano a seguir, que foi um colega de equipa que tivemos uma relação incrível enquanto colegas de equipa. Ele veio viver comigo para Portugal. No ano seguinte, quando eu fui fazer Fórmula 3 para a Alemanha, ele ficou com a Draco para fazer o primeiro ano da Draco na Fórmula 3000 e morreu na última corrida do campeonato em Magny-Cours, com um acidente estúpido na última volta, na última corrida com o Thomas Biaggi. Mas criámos uma relação muito forte, ao ponto de ficarmos a viver juntos depois de nos separarmos da Draco. Mas tivemos uma primeira corrida muito estúpida porque passámos a corrida inteira literalmente a castar um ao outro. Tu e o Marco? Eu e o Marco. Costuma-se dizer que o primeiro a bater é o nosso colega de equipa e nós levámos isso muitíssimo a peito e acabámos por perder imenso tempo, ficámos cá em quinto e sexto, ou sexto e sétimo, mas porque literalmente andámos os dois à luta a corrida toda. Lembro que nós tivemos a Draco era uma equipa que era
dois italianos que eram na altura super carismáticos, que era a Nádia e o Morini, e tivemos uma reunião completa. O Morini, o Adriano Morini, era super duro, rígido, aqueles italianos old school, já tinha passado todos os pilotos por ele, e tivemos uma reunião na Motorhome, que foi uma coisa do outro mundo, que ele só nos faltou bater, literalmente só nos faltou bater. E então tivemos depois uma viagem muito engraçada, porque eu e o Marco decidimos, já tínhamos decidido isto antes, levar a Motorhome da equipa de Zolder até Imola. Portanto, uma viagem que deveria demorar 2 dias, demorou uma semana para nós, porque parávamos em todos os cantos e mais alguns, e portanto acabámos por criar uma relação muito forte, os dois, com estas aventuras que fomos tendo. E chegámos a Imola, onde supostamente eles tinham ganho o ano anterior, era a primeira corrida, porque Zolder foi uma corrida que não fazia parte no calendário da Fórmula 1, e portanto a Imola era a primeira grande corrida do ano para nós, porque era a primeira corrida que fazia parte do campeonato de Fórmula 1, e portanto era a montra, e nós tínhamos que nos correr bem, e correu péssimo por vários motivos. Primeiro, a moral da equipa estava super em baixo, porque na sexta-feira o Barrichello teve aquele acidente complicadíssimo, e ainda por cima o acidente, porque tudo foi mal, e este fim de semana é um fim de semana que eu tenho muito vivo na minha memória por causa disso. Tudo correu mal. Sexta-feira o Barrichello, existia uma chicane. Deixa-me só perguntar, e confirma-me se é isto que eu estou a ver bem. O sítio do acidente do Barrichello, naquele sítio da rede, era ao pé do sítio onde vocês tinham os vossos carros também. Exatamente. Acho que havia uma coisa. Tu contaste off uma vez essa situação. Exatamente. Aquilo era uma chicane muito rápida que havia aqui. À entrada da reta? Hoje em dia já não existe. Era uma chicane, uma direita-esquerda, esquerda-direita, quase como o antigo bus stop de Spa. E essa rede era exatamente o paddock da categoria de Sport, onde nós estávamos com os nossos caminhões. E o nosso caminhão estava encostado quase a essa rede. Foi um acidente brutal, que o Barrichello ainda por cima era um piloto que 2 anos antes tinha estado na Draco, portanto passava lá a vida também, tinha uma ligação muito forte e era o exemplo, porque era o piloto da Draco, era o piloto da Draco que mais possibilidades tinha de brilhar na Fórmula 1. E, portanto, houve assim um impacto muito forte disto, até porque ele não correu, foi para o hospital. Eu lembro-me de Morini e a Nádia passarem o fim de semana no hospital, nós completamente perdidos, com os mecânicos, que tinham sido os mecânicos os mesmos do Barrichello, tudo com a moral em baixo, e, portanto, começámos muito mal o fim de semana. Depois, no sábado, os nossos treinos eram sempre a seguir à Fórmula 1, nós tivemos a sessão de treinos livres, e depois a nossa qualificação era a seguir à qualificação da Fórmula 1 no sábado. E lembro-me, obviamente, porque os horários rígidos da Fórmula 1, tínhamos que estar numa pré-grelha, tipo meia hora antes do final da Fórmula 1, por causa dos horários de televisão e tudo mais, para começar à hora certa a nossa sessão. Então lá estávamos nós, de capacete posto, na pré-grelha, já prontos para entrar em pista. De repente, para, bandeira vermelha, quarto de hora de espera, 20 minutos, meia hora, o que é que se passa, o que é que não se passa, e rapidamente nos chegou aos ouvidos que o Ratzenberger tinha tido um acidente e que tinha morrido em pista. Ou pelo menos na altura sabia-se que a coisa tinha sido muito grave. Portanto, logo aí, imagina, estamos a falar de um miúdo de 17 anos que está ali. Ontem houve um acidente do Barrichello que está no hospital. Hoje morre um gajo em pista, morre um piloto em pista, e estávamos completamente perdidos. Muito duro. E atenção que já não morria ninguém em Fórmula 1. Desde o Paletti, no Canadá. E não havia acidentes grandes na Fórmula 1 há muito tempo, porque as coisas tinham sido melhorado muito em termos de segurança e tudo mais. E, portanto, a nossa moral já estava muitíssimo afetada. Mas fizeram a qualificação. Depois fizeram a qualificação. Acabámos por fazer a qualificação e acabámos por fazer a corrida no domingo. E o circo avançou e continuou, como sempre, mas... a corrida era antes da Fórmula 1. A corrida foi antes da Fórmula 1. E eu lembro-me de entrarmos para a corrida e, por acaso, eu
A mim, pessoalmente, correu-me mal também, porque tive um toque logo nas primeiras voltas e fiquei sem asa, e, portanto, não me correu bem também. Portanto, foi um início de campeonato muito complicado para mim. E, portanto, já vinha com atenção que estamos a falar de um miúdo de 17 anos, ainda por cima era um menino da mamã, portanto, me deixei afetar muitíssimo com isto. E, portanto, estava eu e o meu pai em Imola, e ele a tentar motivar-me e tudo mais, mas eu não me saía aquilo tudo da cabeça, e portanto era muito novo e deixava-me influenciar muito pelo ambiente que estava à minha volta. E portanto a corrida ainda por cima correu mal, estava tudo tinha corrido mal para mim no fim de semana, e lembro-me de estar com o meu pai, ir para uma bancada ver a corrida, e na altura aconteceu o acidente. Eu lembro que nós, por causa do acidente, a corrida parou e tudo mais, eu não sei o quê. Eu tive que arrancar, nós tínhamos o tempo mais ou menos controlado para irmos para o aeroporto, e não queria acreditar no que estava a acontecer, não é? O Senna tinha tido um acidente grave, tinha sido evacuado de helicóptero, depois de ter morrido o Ratzenberger no dia anterior, depois do Barrichello ter tido o acidente no sábado. O mundo caiu para mim. O acidente na partida, não é? Que envolvia o Pedro Lamy também, que tem aquele toque terrível com o J.G. Leto. Exatamente. Portanto, de repente tudo estava a acontecer, o mundo estava a desabar. Eu lembro-me de estar aí para o aeroporto e se ter constado, na altura, lembro-me a caminho do aeroporto ainda, que o pior podia ter acontecido. E eu lembro-me que obviamente me custou muito tudo o que estava a acontecer com o Ratzenberger e com o Barrichello e tudo mais, mexeu muito comigo, mas o Senna era aquele ídolo e, portanto, era intocável. Eu achava que podia acontecer a qualquer um, menos ao Senna. É aquela coisa que nunca pode acontecer a qualquer um, mas o Senna não. E, portanto, eu lembro-me na altura, eu não querer acreditar no que estava a acontecer. E, portanto, sofri muito. Confesso que abalou muito a minha desculpa, dá-me só... Sim, obviamente que sim. Confesso que abalou muito a minha autoestima, a minha motivação para continuar com as corridas. Lembro que foi uma semana muitíssimo dura para mim, e que claramente eu sinto que não estava, não tinha maturidade suficiente, ou não tive na altura, e não tinha preparação e maturidade suficiente para dar a volta à questão rapidamente. E eu acho que a minha época foi claramente afetada, ou pelo menos a primeira metade da minha época foi muito afetada por isto que aconteceu. Depois consegui recuperar, no final da temporada acabei por ter resultados muito bons, e consegui ganhar provas e tudo mais, mas lembro que foi a desgraça completa, e eu acho que a maior memória que eu tenho é de eu a chorar, o meu pai a chorar, e a dizer que não é possível, o Senna não pode ser, não me acreditar no que estava a acontecer. E portanto esta é a minha triste memória da Fórmula 1, mas é uma história que, inclusive, por exemplo, eu já contei esta história várias vezes a várias pessoas, e toda a gente, mesmo pilotos da atualidade, por exemplo o Pierre, o ídolo dele da Fórmula 1 é o Senna, e o Pierre nunca viu o Senna correr. No entanto, nós falamos, e eu falo da volta de qualificação dele de Suzuka, falo da volta de qualificação dele do Mónaco, e ele conhece tudo, sabe tudo que ele fez, aquela primeira volta em Donington, todos esses marcos históricos do Senna, esses pilotos desta nova geração. Como o Kimi Antonelli, não é? Parece que o Kimi Antonelli também é ídolo mesmo muito grande de Ayrton Senna também. E é muito interessante, acaba por ser uma cara. Por exemplo, sendo francês, que na altura o Prost era o piloto, o maior rival do Senna de sempre, não é? E no entanto, um miúdo que não viu o Senna a correr, mas ainda se lembra desses feitos históricos do Senna, e ainda hoje considera, olhando para trás, e alguém que está no meio da Fórmula 1 e que poderia dizer, e já ouvi muitas vezes dizer, mas hoje em dia, guiar um Fórmula 1 naquela altura é diferente de guiar um Fórmula 1 hoje em dia, são skills diferentes e tudo mais. E quem está por dentro realmente da Fórmula 1 diz não.
ele era o piloto, ponto final, e se ele conseguia fazer o que fez, e eu vejo os onboards dele e tudo mais, naquela altura com aqueles carros, Caixas manuais, sem halo, sem... É um bocadinho, eu lembro-me de guiar, lembro-me de fazer as 24 horas de Le Mans com um Dodge Viper, e lembro como é que se guiava um GT naquela altura, e hoje em dia guio um GT3 desta nova geração, e digo, sim, digam o que disserem, mas era muito mais complicado guiar um GT no limite naquela altura. Portanto, imagino que um Fórmula 1, nunca tive a oportunidade de guiar um Fórmula 1, mas imagino que fosse exatamente a mesma coisa. E quando falamos de Fórmula 1, naquela época, que já não são aqueles históricos, mas que são carros que tinham 1000 cavalos em codificação e que eram guiados no Mónaco e que atingiam as velocidades que atingiam, e que eram guiados no Mónaco às velocidades que atingiam. Portanto, é outro nível. Claro que sim. Gonçalo, obrigado mais uma vez pelo teu testemunho. Vou querer voltar a ter-te aqui, mas numa situação mais para a frente, quando houver as outras novidades que sei que estão prontas para serem anunciadas. Ainda vai levar algum tempo, mas vou querer sabê-las. Mas para já dou-te os parabéns por aquilo que tens feito. Tem sido uma carreira fora das corridas, mas uma carreira fantástica, e tenho a certeza, Gonçalo, que quando vieres a Évora outra vez iremos nos encontrar, como aconteceu aqui há uns anos também, que nos deste o gosto de uma visita, e portanto já sabes, vamos receber-te aqui também mais uma vez de braços abertos. Um grande abraço, Gonçalo, os meus cumprimentos. Muito obrigado, e um abraço a todos aí em Portugal. E obrigado também para ti, obrigado, felicidades. Um abraço.